Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. O entrevistado de hoje é o presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana. Ele tem 50 anos, se formou em Direito pela Universidade de São Paulo e é diplomata. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista no Poder 360. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em 7 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando: a Exposição Mundial de Dubai terminou em 31 de março. Qual o balanço do movimento do estande do Brasil? Perfeito, muito obrigado. Bom, eu já começo respondendo direto a tua pergunta. É um balanço muito positivo, não é? Nós operamos esse pavilhão brasileiro, não é? Mantendo uma tradição que é uma tradição centenária do Brasil, mas que no caso da Apex é relativamente recente, né? A primeira participação da Apex como responsável pela operação de um pavilhão em exposições universais foi em 2010, na exposição de Xangai, aí depois em 2015 Milão e agora 2020, 2021, 2022, né, em função da pandemia, com Dubai. Né? Seria em 2020, aí foi postergado. Exatamente, exatamente. Então, se a gente for pensar nos grandes objetivos de um pavilhão desses, a gente é fundamental começarmos com a dimensão da imagem. Né? Então, em grande medida, a exposição universal, ela é, na tradição, na origem, né, do século XIX, era um momento de exibição de novidades, de indústria, né? Mas com o passar do tempo passou cada vez mais a ser algo de diplomacia pública, como nós chamamos, né, em relações internacionais, que é esse momento em que os estados interagem diretamente com as sociedades. Né? Então, a gente está falando muito de imagem, de percepção. É algo muito importante para o Brasil, para a Apex, né? Nós sabemos que nós vivemos muito com essas campanhas de distorção de imagem da nossa realidade, então é fundamental que a gente se posicione. Então, desse ponto de vista, já começou muito bem, porque, não obstante a pandemia, a Exposição Universal em Dubai atraiu 24 milhões de visitas, né? Ou seja, aproximadamente o número que os organizadores emiráticos esperavam. Né? Na verdade, eles tinham uma expectativa de 25 milhões de visitas, mas digamos que quase chegaram lá. Uma vez mais, quando a gente pensa em todas essas limitações de conectividade em função da pandemia, é inegavelmente um êxito. E o Brasil se posicionou muito bem, né, nesse número, porque as estimativas que nós temos, primeiro que nos colocam entre os top 5, um dos 5 pavilhões mais visitados da Expo. Essas estatísticas elas não são propriamente oficiais. No fundo, cada pavilhão faz mais ou menos a sua contabilidade, mas reflete um pouco uma percepção geral de todos os que estão lá. A competição, de alguma forma, fica de olho, faz uma verificação desses dados. Né? Então, nós tivemos de visitas, né, de entradas aproximadas no pavilhão, algo na casa de 2,1 milhão de visitas. Mas o que é muito interessante é que se a gente for pensar no efeito multiplicador, usando talvez uma expressão que eu acho que é muito importante quando a gente fala em ações de promoção de imagem, que é uma audiência, né? Quando a gente pensa que várias dessas pessoas que foram ao pavilhão fizeram vídeos, postaram em redes sociais, aí a gente está falando de um público que chega facilmente em um alcance de 20 milhões de pessoas. Então, isso é algo que é muito valioso para o Brasil, para a Apex, porque nós estamos falando basicamente de um público que é um público muito do Oriente Médio, né? Uma região onde ainda há um grau considerável de desconhecimento a respeito do Brasil e da nossa realidade. Um número muito grande de visitantes indianos. A Índia é uma grande prioridade para o comércio exterior brasileiro e definitivamente houve então uma grande parte desse contingente de 24 milhões no total da Expo e desse alcance, digamos, dos nossos 20 milhões, muitos desses são indianos. Então, isso razoavelmente perto de Dubai ali, né? Com certeza, praticamente ao lado, né? E tem uma conexão muito forte realmente ali dos Emirados Árabes Unidos e Dubai, em particular com a Índia. Então, isso foi extremamente positivo. E nós tivemos também aí no plano da imagem, só com a mídia espontânea, né, que foi gerada em função de todas as atividades que nós fizemos, né? Há um estudo nosso que indica
que naquele valor equivalente de publicidade, né, o que os americanos chamam de AEV, né, nós tivemos algo aí em torno de um retorno da ordem de 60 milhões de dólares, ou seja, todas essas 3 mil matérias, 3 mil reportagens que foram publicadas na imprensa internacional, se nós fôssemos comprar aquele espaço, a gente estaria falando de algo em torno aí de 60 milhões de dólares. Então, só isso já demonstra que do ponto de vista da imagem foi muito bem sucedido. Né? Mas tem uma outra dimensão que para a Apex eu considero que é fundamental, né? Como uma agência que promove exportações, atrai investimentos, que é a dos negócios. Né? Então, por mais que a Expo ela não seja per se um local de realização de negócios, né? No fundo ela tem uma outra lógica, mas nós aproveitamos o fato de que Dubai e os Emirados Árabes Unidos, né, isso há também alguns eventos que aconteceram em Abu Dhabi, né, na capital do país, que digamos que esse eixo Abu Dhabi e Dubai se consolidou como um dos grandes centros de feiras comerciais hoje. Então houve essa feliz coincidência de que esses 6 meses de operação da Expo coincidiram com pelo menos 53 feiras comerciais nas quais o Brasil esteve presente com o apoio direto da Apex. Então, nós quisemos utilizar o nosso pavilhão e fizemos isso com muito êxito, quase como uma plataforma de aceleração de negócios, né? Tanto em termos de exportações quanto em termos de atração de investimentos. E agora, já fechado esse período, a gente tem condições de trazer, então, os números finais de negócios, né? E sobretudo no caso do comércio exterior, porque aí a gente tem como medir com maior precisão. Então, quando nós fizemos, né, o lançamento da Expo, num evento no Palácio Itamaraty, o chanceler Carlos França anunciou quais eram essas expectativas de negócios, né? Estamos falando aí, em termos de comércio, de exportações, algo na casa do $500 bilhão de dólares, e atração de investimentos na casa dos 10 bilhões de dólares. Investimentos a gente vai precisar de mais tempo para saber ao certo o que efetivamente funcionou, porque o processo de amadurecimento de investimento, obviamente, ele dura muito mais do que 6 meses, né, ou 1 ano, mas algo que é muito claro para nós é que eu acredito que os resultados vão surpreender. A gente vai saber isso ao certo só mais à frente, né? Mas eu mesmo vi aqui no Poder 360 uma notícia relacionada a um evento da CNI com a participação do ex-presidente Temer, que ele falou que viu lá em Dubai que há trilhões de dólares disponíveis para o Brasil, e é verdade. Esse é um fato. Nós sabemos que há realmente um interesse muito grande, né? E a Apex procurou aproveitar esse interesse criando eventos. Nós fizemos um grande evento de atração de investimentos por ocasião da visita do presidente Bolsonaro para visitar a Expo, justamente, que aconteceu em 15 de novembro de 2021. Então foi um sucesso de público, de comparecimento, de rodadas de negócios. Mas, de novo, a gente só vai ter certeza quanto nós vamos receber em termos de investimentos mais à frente. Mas comércio, como eu dizia, nós temos uma clareza, porque foram 53 feiras bastante concretas, com segmentos, né, que nós conhecemos muito bem, lidamos muito bem. E o balanço não poderia ser mais positivo, porque a verdade é que se a gente pegar aquela expectativa inicial, né, de $500 bilhão, 500 milhões de dólares de exportações, nós temos hoje essa segurança para dizer que negócios imediatos chegaram a 600 milhões de dólares, e a expectativa de negócios, ou seja, já está falando praticamente de negócios concretizados, mas ao longo dos próximos 12 meses, a gente está falando de 3,2 bilhões de dólares. Tá? Tudo isso com ligação com essas feiras. Totalmente ligadas a essas feiras que aconteceram nos Emirados Árabes Unidos durante esse período. Né? É óbvio que muitas dessas feiras aconteceriam independentemente da Expo, mas a Expo, e aí é um ponto que depois eu quero comentar, que é aquela ideia da retomada. Né? Ou seja, várias dessas feiras elas ficaram paralisadas durante o período da pandemia, não aconteceram. Então, houve uma espécie de represamento, né, desses negócios, e nós percebemos que era uma excelente oportunidade para levarmos mais empresas
mais empresários brasileiros para essas feiras e nós sabíamos que haveria um número maior de compradores, né? E definitivamente foi o que aconteceu. E isso explica muito, a gente está falando praticamente de 4 bilhões de dólares em exportações, né, no Brasil apenas, e claro, a gente está falando essencialmente do mercado ali do Oriente Médio, alguma coisa do norte da África e da própria Índia. Né? Então isso são mercados extremamente dinâmicos, são mercados prioritários para o Brasil e para a Apex. Então, como eu disse, estamos muito satisfeitos, porque, na verdade, os números acabaram sendo muito superiores aos que nós estimávamos no início, justificando definitivamente todo o nosso investimento, né, em termos de recursos, em termos de atenção, mobilizou muito a agência. E tudo isso só foi possível, esses resultados eles só acontecem porque nós estamos falando basicamente de grandes parcerias. Né? A Apex é uma agência que funciona na base de parcerias. Ela tem esse vínculo com o governo, com o Ministério das Relações Exteriores, com os diferentes ministérios, em particular o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, com órgãos como o BNDES, a Secretaria Especial do PPI, mas ao mesmo tempo nesse trabalho conjunto com o setor privado. Porque, em última análise, quem traz esses resultados, né, que a gente está falando, quase 4 bilhões de dólares em exportações, definitivamente é o setor privado. São os empresários que têm conquistado esse espaço e nós, no fundo, estamos aqui apenas para ajudar a concretizar esses negócios. Mas é inegável que a Expo 2020 em Dubai serviu, ela cumpriu esse objetivo de ser uma plataforma, uma aceleradora de negócios, a nossa presença no Oriente Médio. Então você tem um elemento intangível de imagem, né? Porque por mais que se diga uma audiência de 20 milhões, visitantes na ordem de 2 milhões, como traduzir isso? Né? A gente sabe que isso talvez demoraria algum tempo para a gente ter uma noção mais clara. São números expressivos. Né? Já é um pouco mais tangível quando a gente vê o equivalente, né, de publicidade de 60 milhões de dólares. Mas aí quando a gente vai nos números do comércio exterior, a gente sabe que a gente está falando com muita certeza e segurança e são números superlativos. Né? E investimentos, então, aí nem pensar. Né? Aí a gente sabe que a gente está falando em algo na casa de vários bilhões de dólares. Qual foi o custo do evento em si, do stand brasileiro? Perfeito. Nós fizemos um investimento total na casa de 25 milhões de dólares, o que é mais ou menos o que tem custado esses pavilhões ao longo da história brasileira e que é muito menos do que vários países, né, comparáveis com o Brasil investiram. Sempre pode-se dizer que são países com um nível maior de desenvolvimento, com mais recursos, mas eu acredito, falo como um brasileiro, né, que acredita muito no Brasil e que reconhece que o Brasil é um país grande. Né? Ou seja, numa ocasião dessas, nós temos que estar representados à altura. Então, eu acredito que esse investimento feito pela Apex é um investimento adequado, né, para a projeção que nós precisamos ter num evento desses. E quando eu percebo que, com esses recursos, né, que foram investidos, nós tivemos um retorno dessa magnitude, em termos de imagem, de visibilidade e de exportações e de atração de investimentos, aí definitivamente eu fico muito confortável para dizer que a relação custo-benefício foi extraordinária. A próxima exposição universal, já começou o trabalho para ela? Como é que vai ser isso? Sem dúvida, porque em função da pandemia houve justamente um encurtamento, né, dos preparativos. A próxima exposição acontece em Osaka, no Japão, em 2025, né, no verão do hemisfério norte, ou seja, está falando, começando um pouco antes, na primavera, né, em torno de abril, indo até outubro de 2025. E Osaka, é interessante a tua pergunta, porque Osaka oferece um desafio quando a gente pensa nessa tangibilidade dos resultados, né? Na medida em que, por mais que seja uma grande cidade japonesa, Osaka não pode ser vista como necessariamente um grande centro de feiras de negócios, ou seja, a realidade em Osaka será diferente da realidade em Dubai, inclusive porque as feiras que acontecem tradicionalmente em Osaka não acontecem nesse período de verão. Elas acontecem no período de inverno. Aqui em Dubai, por conta da temperatura, houve essa feliz coincidência. Então, em Osaka não teremos essa oportunidade de utilizar grandes feiras de negócios.
Mas estamos muito tranquilos porque a nossa ideia, inclusive, é talvez no projeto que nós estamos desenvolvendo, que resultará no futuro pavilhão do Brasil em Osaka 2025, é buscar valorizar muito essa dimensão dos negócios, ou seja, de colocarmos as ativações nossas, óbvio que sempre com essa preocupação da imagem, de mostrarmos a realidade do Brasil, corrigirmos as distorções, mas vamos talvez buscar um pouco mais de resultados imediatos em termos de negócios. Ninguém vai fazer grandes contratos milionários ou bilionários numa exposição universal, mas nós temos sim como criar mais oportunidades para que as empresas brasileiras estejam presentes, não apenas nessas dimensões mais óbvias que poderiam acontecer num pavilhão nacional, numa exposição universal, como, por exemplo, um restaurante ou uma loja de souvenirs. Isso também é algo que, aliás, foi muito bem feito em Dubai, mas nós acreditamos que em Osaka é possível fazer algo mais, algo especial. Então, temos aí várias ideias, espero... Inclusive que tenhamos uma belíssima churrascaria brasileira operando ali, trazendo filas de milhares de visitantes do Japão. Eles gostam muito de churrasco? Muito. No entanto, o Brasil ainda não consegue exportar carne in natura. Espero que até lá já tenhamos conseguido abrir esse mercado. Mas o Japão tem, então, essa grande não vantagem. Consegue exportar para o mercado japonês, né? Exato. Hoje não é possível ainda por questões ali de ordem sanitária das autoridades japonesas. Mas, de qualquer forma, eles conhecem o churrasco. Quando eu servi lá, eu servi em 2 ocasiões, na última, entre 2014 e 2017, havia 400 churrascarias em Tóquio. Aí a gente faz uma ideia do grau de interesse. Agora, o que é mais fantástico no caso do Japão é que o Japão ainda é um país extremamente influente, ou seja, não só ali na região mais imediata, com Coreia, China, mas toda a Ásia. Ou seja, a Ásia tem muito no Japão uma grande referência, como um trendsetter, um país que estabelece tendências. Então, para nós, isso gera uma série de oportunidades para as nossas empresas se posicionarem, não só do agronegócio, mas também dos setores de indústria e serviços. Por exemplo, uma coisa que eu imagino que a gente vai ter que explorar muito bem ali num país tão tecnológico quanto o Japão, é essa dimensão do virtual e dos jogos eletrônicos. O Brasil é cada vez mais uma potência nessa área e espero que a gente possa fazer belíssimas ativações na Expo 2025 em Osaka. A Expo de Dubai trouxe alguma mudança mais perene para a Apex ou são coisas mais concentradas ali no evento mesmo? Eu diria que é um processo que vem desde 2010, mas eu vejo muito uma oportunidade não só para a Apex, mas para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o setor público, para o setor privado, e aí a gente tem que olhar um pouco mais para trás, desde a primeira participação brasileira, que aconteceu logo na primeira exposição em 1851, essa foi uma participação não oficial, digamos. A primeira participação oficial ela acontece em 1862. Mas o fato é que o Brasil vem participando de praticamente todas as exposições, algumas foram muito marcantes, por exemplo, a de 1889, que é conhecida em função da Torre Eiffel. O Barão do Rio Branco foi um dos grandes responsáveis pelo pavilhão brasileiro, elaborou uma série de conteúdos. Então, tem a da Filadélfia também, que o imperador Dom Pedro II foi lá. Exatamente, participou da abertura, esteve, justamente presenciou a invenção do telefone, quando a gente imagina todas as invenções que aconteceram desde então, ou seja, revolucionando esse setor de comunicações e de telecomunicações, e de fato, exatamente, ou seja, houve o chefe do Estado brasileiro foi testemunha disso, e tivemos um belo pavilhão na Filadélfia em 1876, e da mesma forma, vários outros exemplos, 1939 em Nova York, com um grande projeto, um pavilhão de Oscar Niemeyer. Então, o Brasil sempre se posicionou muito bem. Em 1970, em Osaka, essa é a segunda vez que Osaka é sede de uma exposição universal. Em 1970 tivemos um pavilhão belíssimo, projeto do grande Paulo Mendes da Rocha.
Então queremos, inclusive, fazer uma homenagem a esse grande arquiteto brasileiro que venceu o Prêmio Pritzker, que não deixa de ser, vale lembrar, um exemplo de serviços que nós temos a oferecer, que acho que se conectam muito com essa nossa criatividade. Então, a gente vê como uma grande curva de aprendizado, mas sobretudo, o que eu acho que é muito importante, e aí essa comunicação com a sociedade brasileira é fundamental, né? Entender que esses espaços eles são essenciais para que o Brasil se posicione como ele é, efetivamente. Um grande país, com um grande setor privado, com uma grande indústria, um grande agronegócio, grandes perspectivas em serviços. E que, evidentemente, procure evitar que algumas dessas distorções sobre a nossa realidade ganhem corpo. Então, esses pavilhões, foi o que aconteceu em Dubai. Em Dubai, com a grande vantagem de que nós lidávamos talvez com um público que não conhecia muito sobre a nossa realidade. Então, até fica mais fácil, digamos assim, né? Você pega uma pessoa que não tem uma noção do que é o Brasil. Quando eu penso nas várias crianças e adolescentes que estiveram no nosso pavilhão em Dubai, e o pavilhão foi um sucesso entre as famílias, né? Isso que é muito, muito interessante, porque tinha um grande espelho d'água, era muito interativo, era muito divertido, né? Com as imagens, com os vídeos em volta. Então, você vê o que é conquistar, né, uma cabeça, né? Jovens ali do Oriente Médio, da Índia, do Norte da África, que talvez não conhecessem tão bem o Brasil e saem com uma impressão extremamente positiva da nossa realidade. Então, isso é importante, isso é algo que a sociedade brasileira tem de entender, né, de que esses eventos eles são essenciais para que a gente se posicione. E esse posicionamento, esse combate às distorções, garantir que a realidade nossa prevaleça, e é uma realidade muito positiva em termos de competitividade, de desenvolvimento sustentável, né? Isso tudo vai se traduzir em negócios, em exportações, em atração de investimentos, e, em última análise, em geração de empregos e de renda, né? E de oportunidades internacionais. Quer dizer, o que é muito interessante é ver o Brasil cada vez mais se internacionalizando, as empresas se internacionalizando, e qualquer jovem que hoje entra no mercado de trabalho, cada vez mais ele vai perceber que os destinos, a evolução da sua carreira estão muito vinculados ao que acontece no mundo. Isso é muito importante, muito positivo que haja essa percepção aqui no Brasil. E é algo que a Apex tem procurado valorizar. Uma vez mais, nunca sozinhos. Tá? A ideia é sempre buscar essas parcerias, estarmos ao lado do governo e estarmos ao lado do setor privado, do empresariado, construindo aí essas pontes com benefícios evidentes para o país como um todo. Quando o senhor fala de distorções na imagem do Brasil, a que o senhor se refere? Bom, basicamente essa impressão de que o Brasil é um país que não preserva o seu meio ambiente, que tem problemas sérios de ordem social, e na maior parte das vezes é óbvio que nós temos os nossos desafios, todos os países têm, em todas as áreas, seja na econômica, na social e na ambiental, não é? Longe de nós aqui querermos simplesmente ignorar que esses desafios existem. Mas é inegável que parte, talvez até com boas intenções, mas muitas vezes com intenções econômicas, né, de competidores, há uma série de campanhas, de movimentações que mostram um desejo de, sobretudo, América do Norte e Europa, né, de consolidar uma impressão de que nós somos, então, um país, né, uma sociedade que não consegue, não encontra esse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental. E a verdade é completamente diferente, né? O Brasil é um país que definitivamente, quando você pega elementos como a nossa matriz energética, né, que é uma matriz extremamente limpa, isso se dá muito com essa base hidrelétrica que nós temos, com a bioenergia, né? Ou seja, tudo que é produzido aqui no Brasil essencialmente vem de energia limpa, algo que muitos desses nossos competidores na América do Norte ou na Europa não podem dizer, né? Ou mesmo muitos na Ásia, né? E da mesma forma, temos eu acredito que isso é interessante, que é algo que eu vejo muito como uma espécie de compromisso que vem da sociedade, que é justamente a busca desse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental.
que é o desenvolvimento sustentável. E o pavilhão, ele procurou mostrar justamente isso. A ideia de que, por exemplo, a Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, evitar essa impressão, que é completamente equivocada, de que há um processo de destruição da Amazônia, quando no fundo o que nós queremos aqui no Brasil é criar oportunidades econômicas sustentáveis para que aquela população que vive ali, nós estamos falando de um contingente muito grande de brasileiros, para que eles possam então ter uma vida digna, com emprego, com renda. E mais, ali eu diria que a Amazônia, de certa forma, é um pouco é o exemplo mais acabado de que a nossa ideia é transformar o que é, de certa forma, um passivo de margem, e injustamente um passivo de margem, num ativo. Num ativo que possa ser bem aproveitado em benefício do país e daquela região. E aí há casos fantásticos, né, Paulo? Quando a gente pensa no caso do açaí, por exemplo, que hoje se transformou num grande êxito em vários, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa mesmo, as pessoas consomem. Você vai tomar Havaí, café da manhã, exatamente, você encontra o açaí. E o açaí é um exemplo perfeito dessa lógica do equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Ele é um caso de sucesso, de êxito, de desenvolvimento sustentável. Então, é algo que a Apex vem trabalhando, não só para ampliar esses mercados e assegurar um branding, para que as pessoas saibam que o açaí é do Brasil, é da Amazônia. E ao você consumir esse tipo de produto, isso é só um exemplo, porque quando a gente pensa na riqueza da gastronomia amazônica, por exemplo, você está contribuindo também para que o Brasil siga esse caminho do desenvolvimento sustentável. Então, é um pouco eu acredito que talvez essa questão da imagem, esses problemas, dessas distorções de imagem, elas afetam mais o agronegócio brasileiro, mas há um risco de que isso também contamine até mesmo os setores como o setor de serviços. Então, nós temos todas as condições aqui no Brasil para fazer, e é o que tem acontecido, Temos feito aí um trabalho muito consistente, a Apex e os nossos parceiros do setor público e do setor privado, para, com muita tranquilidade, mostrar todos esses aspectos positivos da realidade brasileira e de que, no fundo, nós estamos longe, isso é algo que o chanceler Carlos França fala muito, de que nós não estamos na coluna dos problemas, nós estamos na coluna das soluções. E isso não é meramente uma retórica, é uma realidade, e o Brasil tem aspectos muito interessantes para mostrar. Foi o que nós fizemos em Dubai e tenho certeza que é o que nós faremos em Osaka em 2025. Em relação aos países do Golfo Pérsico, do Oriente Médio e a Índia, que o senhor mencionou, tem alguma mudança que dê para perceber a partir da Expo de Dubai? Uma mudança na relação do Brasil com esses países? Perfeito. Eu falava no início que eu queria muito explorar também esse elemento da retomada, A Expo 2020 como marco dessa retomada pós-pandemia. E os números recentes do comércio exterior brasileiro do primeiro trimestre indicam que talvez nós estejamos falando algo mais do que uma mera retomada. Talvez nós estejamos entrando numa fase inédita de inserção internacional do Brasil. Então, 2021 foi um ano recorde em termos de comércio exterior. O Brasil exportou quase 280 bilhões de dólares, importou 220 bilhões de dólares aproximadamente, então um superávit recorde de 60 bilhões de dólares e uma corrente de comércio, somando exportações e importações, igualmente recorde, de $500 bilhão, pela primeira vez na história. Isso em 2021. 2022, havia uma expectativa já otimista em função do fim da pandemia. Claro que surge agora um conflito no leste europeu que coloca um pouco de dúvida, mas é muito interessante quando a gente vê esses números do primeiro trimestre. Hoje já é possível perceber que 2022 será um ano ainda melhor do que 2021 em termos de exportações. Nós tivemos 72 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, um aumento de 27%. Alguns mercados chegaram àquele número que eu falava antes, dos 70%. E o que é muito interessante porque mostra uma diversificação, inclusive,
dos nossos mercados, porque o principal mercado, que é a China, cresceu, mas cresceu num ritmo bem menor do que a União Europeia, do que os Estados Unidos, ou do que mercados aqui na vizinhança, e muito menos do que a Índia. E aí que eu entro respondo a tua pergunta sobre o impacto na Índia. Nós tivemos, nesse primeiro trimestre, um aumento das nossas exportações para a Índia da ordem de 70%. Tá? Então, nós estamos vendo, né, a materialização de uma estratégia, que é uma estratégia de longo prazo. A gente sabe que isso não vai ser tão rápido assim, mas digamos, de um reconhecimento de que a Índia tende a ser um dos motores dessa nova fase do comércio exterior brasileiro. Um Brasil que exporta mais, tá? Isso é algo que está apenas começando, é um processo que vai demorar talvez 10 anos, né, para que a Índia seja o que hoje a China é, né, como um dos grandes motores da economia global e um dos grandes impulsionadores desses nossos resultados em termos de comércio. Mas, enfim, com base nesses 3 primeiros meses no primeiro trimestre, a gente já pode, então, extrapolar, e essa é a estimativa do Ministério da Economia, de que o Brasil, em 2022, deverá exportar algo aí na casa dos 350 bilhões de dólares, quer dizer, um recorde assim, impressionante, histórico, né, com um superávit de mais de 100 bilhões de dólares. E uma corrente de comércio que vai chegar aí muito próximo dos 600 bilhões de dólares. Então, são números que, como eu dizia, né, vão muito além dessa retomada, né? E a gente percebe que houve sim uma contribuição, né, de esforços da Apex, como a Expo e com todas essas feiras que aconteceram à margem da Expo. Mas, no fundo, não é apenas o Oriente Médio, não é apenas a Índia, a gente está falando do mundo inteiro, mas com uma presença muito forte da agência com os nossos clientes, né, os exportadores, e com uma participação muito grande também da parte do Itamaraty, da rede de postos do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia. Então, o que é mais interessante, né, que perceber como realmente a Expo serviu também como esse marco simbólico, né, dessa nova fase, dessa retomada, né? Isso vale também para investimentos, né, porque por mais que exista esse ciclo de amadurecimento de um investimento, que por vezes demora anos, já há indicadores muito claros, né, de que o ano de 2022 vai ser extraordinário para o Brasil em termos de atração de investimentos. É algo que a gente já começa a ver com clareza, né, nesse primeiro trimestre. O ano de 2021 já nos recolocou um pouco nos níveis pré-pandemia, mas a tendência é que 2022 seja um ano em que a gente comece, e eu espero, e a Apex tem trabalhado muito para isso, né, para posicionar o Brasil como um dos beneficiários dessa reconfiguração das cadeias globais de valor. Isso é muito importante, né, para o governo. O Ministério da Economia tem trabalhado muito com isso, assim como o Ministério das Relações Exteriores. O chanceler Carlos França, há pouco, numa audiência no Congresso Nacional, comentava justamente o fenômeno do reshoring, né, que é justamente a pandemia mostrando que essas cadeias extremamente longas, né, elas são, às vezes, inconvenientes, que há uma necessidade de reconfiguração, e isso tem acontecido tanto por parte dessas multinacionais americanas, europeias, né, diminuir um pouco essa dependência tão grande da Ásia, né, a distância passa a ser um problema, você busca esse reshoring, e o Brasil está muito bem posicionado para se beneficiar dessa nova fase, né? Claro que temos aí, já avançamos muito em termos de ambiente de negócios, segurança jurídica, ainda há muito a fazer, a construir, mas nós estamos nessa direção certa. E uma vez mais, aqui não é apenas eu estar falando com uma retórica, mas isso quem diz são os próprios investidores, as grandes empresas. A Apex é um belo termômetro dessa percepção cada vez mais positiva sobre a realidade brasileira, né? Num mundo complexo, em que às vezes algumas oportunidades se fecham, outras se abrem, claramente o Brasil tende a ser um beneficiário dessas tendências, né, que já se veem claramente, perceptível que isso já começou, né, e que tende a se acelerar em 2022 e, oxalá, a gente possa ter aqui uma década realmente extraordinária para o país. Feiras é uma coisa que vai ter mais neste ano do que no ano passado? Existe uma avaliação disso? Sem dúvida, sobretudo porque é o virtual fim da pandemia, né? Então, a pandemia ela estabeleceu uma série de limitações em termos de conectividade internacional, de mobilidade, né? Por sorte,
houve ali a PEC já estava muito preparada em termos da sua transformação digital, então nós realmente soubemos nos digitalizar e aproveitamos essas oportunidades que eram as únicas, né, disponíveis, né, que era justamente a questão de uma feira que não poderia acontecer de forma presencial, ela foi feita, os negócios foram feitos de forma virtual. Mas não é a mesma coisa, né? Alguns desses mercados, quando a gente pensa, por exemplo, na Índia, no Sudeste Asiático, há uma necessidade muito grande de presença física direta, né? De conquista da confiança do comprador, e isso só se faz com uma feira. Então, estamos muito confiantes, né, de que 2022 é o que eu tenho visto na Apex, essa aceleração da realização de feiras, de grandes eventos, de exportações, de investimentos, e com uma presença crescente do Brasil, das empresas brasileiras. Perfeito. Presidente, algo que não tenha sido perguntado aqui que o senhor gostaria de explorar? Eu acredito que nesse momento, né, quando a gente pensa em fazer um balanço, né, da Expo 2020 Dubai, nós exploramos praticamente todos as grandes vertentes, né? O que eu acho que é muito importante sempre deixar claro, né, que para uma agência como a Apex, quando a gente pensa, né, nesse Brasil cada vez mais internacionalizado, né, que transforma essas oportunidades externas em resultados muito concretos aqui para a sociedade brasileira, em termos de renda, de empregos, né? É muito importante a gente lembrar que nós ainda estamos um pouco nessa curva da internacionalização, né? Cada vez é óbvio que há uma evolução, né? Mas eu acredito que nós estamos ainda quase que só na ponta desse grande iceberg, que pode ser um iceberg muito positivo, diga-se de passagem, que é o da internacionalização, que é o fato de que há um número ainda muito pequeno de empresas que exportam, né? Então, a Apex ela tem essa vocação clara, né? Com seus programas de qualificação, de apoio ao exportador, e, de novo, isso é sempre feito no âmbito de parcerias, né, com desde os nossos stakeholders, né, no governo, grandes entidades como CNI, SEBRAE, CNA, todas as entidades setoriais com as quais nós mantemos convênios, né? Nós procuramos justamente esse esforço concentrado para trazer mais empresas para o comércio exterior. E quando a gente fala em trazer mais empresas, basicamente o que a gente está falando são empresas de menor porte, né? Esse pequeno empresário que hoje tem os seus horizontes são o mercado doméstico, né? Estão no mercado doméstico, mas que podem se beneficiar muito de aproveitar o aproveitamento das oportunidades externas. Então, esse acho que é um dos grandes desafios, né, da agência, né? Muito tem se feito, mas ainda há muito por fazer, né, em termos um número maior de empresas que exportem. Mais empresas de menor porte, né? E, ao mesmo tempo, uma distribuição melhor também pelo país, né? Ou seja, o Brasil é um país continental, que falava há pouco da Amazônia, né? É um número muito pequeno ainda de empresas que exportam na Amazônia. Então, é fundamental que isso aumente, da mesma forma o Nordeste, o Centro-Sul. É uma concentração no Centro-Sul, né? Mantendo um dinamismo, né, que hoje vem muito das regiões Sudeste e Sul, é fantástico, isso é importante, deve continuar, mas nós temos condições de ampliar, né, essas origens das exportações. E do ponto de vista do destino, né, não só ampliar o número de países, ou seja, de mercados, garantir que não haja, né, muito positivo que nós exportemos para alguns países na Ásia, como é o caso da China, mas é fundamental que a gente procure diversificar mais, né? Um comércio equilibrado, eu acredito que é algo que é óbvio para qualquer um, essa ideia de você ter uma diversificação de mercados. Nós trabalhamos muito para isso é extremamente importante, e ao mesmo tempo uma diversificação da pauta, né? Que é talvez uma consequência também do aumento de empresas exportadoras, ou seja, termos um número crescente de produtos que são exportados, produtos com maior valor agregado. Esses são grandes objetivos para a agência e para o Brasil. E, uma vez mais, eu acredito que é essencial, né, que a sociedade brasileira tenha conhecimento dessas perspectivas, né, sendo informada, tendo, né, acesso justamente a esses números
essas expectativas, né, de resultados, aí você certamente gerará um círculo virtuoso, né, de internacionalização crescente, com um número maior de empresas, mais produtos, mais mercados, e os benefícios são autoexplicativos. Chega ao final mais esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, por esta entrevista no nosso estúdio. Uma vez mais, eu que agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em 7 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!